Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite de terça-feira, né? Já estamos em dezembro de 2024, né? Último mês do ano. Já estamos quase encerrando este ano. Então vamos para o terceiro capítulo do livro de Joel. Estudando aqui, o livro de Joel nos revela os últimos dias. Então, o estudo é o terceiro capítulo do livro de Joel, né? O título é: O livro de Joel nos revela os últimos dias. Então, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais esse momento na sua presença, que o Senhor faça como o Senhor quiser, que o Senhor use esta serva como o Senhor quiser para levar a sua mensagem de salvação para quem o Senhor quiser, que possamos alcançar a graça e o crescimento da tua palavra. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, Joel 3:1 nos diz assim: Porque eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém. Então, aqui Deus está dizendo, naqueles dias e naquele tempo, né, naquela época. Dias e épocas, ou tempos, né? Dias da segunda vinda de Cristo para os judeus e época ou tempo exato desta segunda vinda, né? Então, dias da vinda de Cristo, quando ele diz naqueles dias, são os dias da segunda vinda de Cristo. E quando ele diz naquele tempo, é o tempo exato da vinda de Cristo. Então Jesus está vindo e os dias são estes que estamos vivendo e o tempo está chegando. Então, em Mateus 24, do 29 ao 31, os irmãos já conhecem essa passagem, lá é o tempo exato da volta de Jesus. Também o Apocalipse 19:11. Deixa eu ler aqui Mateus para a gente entender melhor, né? Mateus 24, do 29 ao 31, nos diz o seguinte: E logo depois da aflição daqueles dias. Então, aqui, Jesus está dizendo que depois da aflição daqueles dias, os dias que Joel está falando, né? Que Deus está falando aqui no capítulo 3 de Joel, capítulo 3, versículo 1. Então, Joel diz, né, naqueles dias. E aqui Jesus está dizendo, e logo depois da aflição daqueles dias. A aflição aqui é a grande tribulação para os judeus, né? Para a casa de Judá, pois eles vão passar pela grande tribulação, né? Não só ele, mas aqueles que ficarem, que não forem arrebatados da igreja, e quiserem servir a Cristo nesse tempo, né? Então, eles também passarão por essas aflições, né? E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potestades dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória.
E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, Mateus 24, do 29 ao 31, é o que Joel está falando aqui no versículo 1 do capítulo 3. Porque eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém. Quer dizer, naqueles dias e naquele tempo, eu vou libertar o meu povo da escravidão em que ele está, né? Então, Cristo vem para a casa de Judá, porque a casa de Israel, que é a igreja, já tem subido com Cristo e vai voltar com Cristo. Aqui no Apocalipse 19, 11, então Cristo vem, assim como em Mateus, né? 24, 29, aí é a vinda de Cristo. Então, aqui no Apocalipse 19, 11, nos diz o seguinte: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então, este aqui, que está no cavalo branco, é o Filho de Deus, é o Deus Todo-Poderoso. E ele está cumprindo o que Joel 3:1 diz, né? Naqueles dias e naquele tempo. Então, é o tempo da segunda vinda de Cristo para a casa de Israel e para todo mundo. Aqui no Apocalipse 19, 14, 15, nos diz assim: E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, este será o dia falado aqui em Joel 3:1, porque eis que naquele dia, diz naqueles dias e naquele tempo, em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém. Então, Cristo vem para remover, para tirar, né, o cativeiro, a escravidão de Judá. Então, você pode ler ainda no Apocalipse 19, do 19 ao 20, e capítulo 20, do 1 ao 3, e Jeremias 29, 14. Então, esses textos nos falam que Cristo vem com o seu exército de anjos, mas também com o seu povo, que ele já levou ressuscitado. E ele vem para a casa de Judá, mas também para implantar o seu reino nesta terra. Então, Joel não está falando para a casa de Israel, porque a casa de Israel é a igreja. A casa de Israel já foi arrebatada. A casa de Israel vem com Cristo. Então, aqui, Joel, no capítulo 3, versículo 1, está falando para a casa de Judá. Então, não para a casa de Israel. Então, em Joel 3:2, nos diz assim: Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Jeosafá. Ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre as nações,
e repartiram a minha terra. Preste atenção o que Deus está falando aqui em Joel capítulo 3, versículo 2. Ele está dizendo que congregará todas as nações. Ele vai reunir todas as nações. Todas as nações e fará descer ao vale de Josafá. Então, Joel está falando do vale de Josafá. O vale de Josafá é o mesmo lugar onde Cristo reunirá todas as nações para as destruir. Será a guerra do Armagedon, citada no Apocalipse 16. Então vamos lá. Para o Apocalipse, capítulo 16, porque Joel 3:2 é o mesmo Apocalipse 16, versículo, capítulo 16, os versos do 12 ao 16. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Preste atenção. Para que se preparassem o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Preste atenção. Então, mesmo que Jesus está falando aqui no Apocalipse 16, do 12 ao 14, para João, é o mesmo que ele falou aqui para Joel 3, 3:2. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Jeosafá, que é o mesmo vale onde Jesus vai destruir todas as nações, todos os reinos que se juntaram, que se uniram ao anticristo, vão ser juntados ali para a guerra do Filho de Deus. Então, é isto que está falando aqui, não é? Então, também no Apocalipse 19, do 19 ao 21, acontecerá esta guerra. Então, aqui no Apocalipse 16, do 12 ao 16, anticristo vai se preparar. Deus vai secar o rio Eufrates para os reis do Oriente. Quem são esses reis? Os inimigos de Israel. Que são os árabes, que essas nações, né, que estão lutando com Israel agora, que é o Irã, o Hamas, né, que é a Palestina, e os outros, né, os outros. Esses reis do Oriente todos vão se preparar, que diz assim: e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparassem o caminho dos reis do Oriente. Então, o rio Eufrates já está quase seco, porque já está chegando o dia desta batalha. E os reis do Oriente, eles vão para este rio, né, Eufrates. E aqui, este lugar é chamado Vale de Jeosafá.
que vai ser lá a guerra do Armagedon. E Jesus fala bem aqui no versículo 15 do Apocalipse 16. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. O mesmo que Jesus falou lá no Apocalipse 3 para a igreja lá a Odisseia. Suas vergonhas, e os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então, aqui no Apocalipse, esse lugar é chamado Armagedon. Aqui em Joel, ele é chamado Vale de Jeosafá. É a mesma coisa, é o mesmo lugar. Então, neste lugar vai ser a guerra de todas as nações, do anticristo com todas as nações do Oriente, porque o anticristo, ele é oriental, ele é de uma das nações do Oriente, ele vai reunir todas as nações do Oriente e sair arrebanhando todas as nações da terra para aquele grande dia, o dia do Senhor, o dia do Deus Todo-Poderoso, Deus Espírito, o Deus Espírito. Então, Cristo é este Deus Todo-Poderoso. Então, ele vai reunir todos neste lugar para guerrear e destruir estas nações e prender os seus líderes. Quem são os líderes? O anticristo, o falso profeta e Satanás, que é o que comanda o sistema. Então, Jesus vai destruir o sistema da besta. Então, aqui em Joel, do 2 ao 7, Deus entrará em juízo com as nações ao redor de Israel e as que estiverem coleados a elas. Então, versos do 2, Joel 3, do 2 ao 7. O que é que está escrito lá em Joel 2 ao 7? Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Jeosafá, ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Então, no ano 70 depois de Cristo, as nações, essas nações do Oriente, a Roma e muito mais, espalharam os judeus e também os israelitas, que era a igreja, por todas as nações, e pegaram a terra de Israel e dividiram, inclusive a Palestina, agora é deste Ramá, Ramá. Então, eles fizeram isso, e aqui Deus, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Então, a terra é de Deus. E estas nações do Oriente e também a de Roma espalharam o povo de Deus por todas as nações, fazendo eles escravos, e repartiram a terra de Judá, E lançaram sorte sobre o meu povo e deram um menino por uma
meretriz, e venderam uma menina por vinho para beber. Então fizeram do povo de Deus escravo. E também que tendes vós comigo Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia, e é tal o pago que vós me dais? Pois se me pagais assim, bem depressa vos farei tornar a vossa paga sobre a vossa cabeça, visto como levastes a minha prata e o meu ouro, e as minhas coisas desejáveis e formosas pusestes nos vossos templos, e vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus limites. Eis que eu os levantarei do lugar para onde os vendestes, e farei tornar a vossa paga sobre a vossa própria cabeça. Então, esse dia aqui vai ser o dia do Senhor, o dia da justiça, o dia em que Deus vai dar paga para estas nações que espalharam o povo dele por todas as nações e fizeram o povo dele de escravo. Então, Jesus está vindo para isto, né? Ele diz assim, Tiro e Sidom, ou melhor, os fenícios. Então, Tiro e Sidom hoje são os fenícios, e os filisteus, né? A Líbia, né? São os é a Líbia. Então, Jesus está vindo para dar o que essas nações merecem, né? Ainda hoje este povo luta com a casa de Judá. Logo é com o próprio Deus que eles estão lutando. Por isso, enfrentarão o Deus de Israel. Apocalipse 19:15. Então, eles estão lutando não com a nação de Israel, mas eles estão lutando com o Deus de Israel. Apocalipse 19:15 diz assim: E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, Jesus está vindo. Ele é o Deus Todo-Poderoso e ele vai vir com ira, com juízo sobre estas nações que espalharam o povo dele, que venderam o povo dele, que mataram o povo dele. Aqui em Joel, versículo 8, nos diz assim: E venderei vossos filhos e vossas filhas na mão dos filhos de Judá, que os venderão aos sabeus, a um povo distante, porque o Senhor o disse. Então, assim como eles venderam os filhos de Israel, né, os filhos de Judá, para as nações, Jesus vai fazer o mesmo com os filhos deles, né? Agora eles vão ficar sendo escravos dos judeus. É isso que Cristo está dizendo aqui. Então, Joel 3:8 nos é revelado
o que irá acontecer com os filhos destas nações inimigas de Judá. Então serão escravos de Judá, irão servir a casa de Judá no milênio que Cristo irá governar. Então os versos do 9 ao 12 nos diz o seguinte: proclamai isto entre as nações, pregoai a guerra, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga o fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde todos os povos em redor. Então, aqui é o chamado para a guerra, né? Ajuntai-vos e vinde todos os povos em redor, e congregai-vos. O Senhor faze descer ali os teus fortes. O Senhor faz descer ali os teus fortes. Levantem-se as nações e subam ao vale de Jeosafá, pois ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Então, Jesus está preparando estas nações para serem julgadas no vale de Jeosafá. Este vale é o mesmo Armagedon do Apocalipse 16. Então, isto está sendo preparado. Estas nações que hoje estão lutando com Israel, já serão eliminadas, porque o rei de Israel, deste Judá, né, de hoje, que é o Israel, está vindo. Então, os versos do 15 ao 17 nos diz o seguinte: o sol e a lua ennegrecerão e as estrelas retirarão o seu resplendor. Então preste atenção o que Deus está dizendo aqui em Joel, capítulo 3. E o Senhor bramará de Sião, de Jerusalém, fará ouvir a sua voz. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Então, o que Deus está nos dizendo aqui, né? Então, Joel 3, do 13 ao 14, chegou a hora de Cristo ceifar o inimigo. Do 13... eu não li aqui, né? 13 ao 15. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Então, aqui está dizendo que chegou a hora, não é, de Deus, de Cristo, ceifar os inimigos de Israel. Versículo 14: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão, que é o mesmo de Jeosafá e Armagedon. Então está chegando a hora de Cristo entrar em juízo com estas nações, e elas estão a cada dia com mais ódio do povo de Deus, porque o líder deles é Satanás, e Satanás sabe que Cristo está vindo e ele será lançado
no abismo, preso por 1000 anos, né? Então chegou a hora, aqui no Apocalipse 14, do 9 ao 12, nos fala a mesma coisa de Joel, capítulo 3, não é? Os versos do 13 ao 14. Então, o que é que diz lá no Apocalipse 14, do 9 ao 12, nos diz o seguinte: Apocalipse 14, do 9 ao 12, diz assim: E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo, com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia e nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve. Então, o que João está escrevendo aqui, porque Jesus mandou, é o mesmo que Joel relatou aqui nos versos do 13 ao 14 do capítulo 3. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Então chegou a hora do juízo de Deus, e ele vai pisar o lagar. Então, Deus está vindo com juízo. E nos versos do 19, capítulo Apocalipse 19, do 13 ao 15, Jesus é quem pisa o lagar. Ele está com as vestes manchadas de sangue, porque é o tempo da colheita, do joio para ser lançado no fogo. Joel 3, do 15 ao 17, nos diz o seguinte: o sol e a lua enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém, fará ouvir a sua voz. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa, e estranhos não passarão mais por ela. Oh, glória, né? Então, Joel 3, do 15 ao 17, está descrevendo o dia do Senhor Jesus Cristo voltando para este mundo, voltando para seu povo, Israel, né, Judá,
voltando para destruir o sistema do governo do diabo neste mundo. Ele vai destruir logo 2 dos seus inimigos e prender o terceiro, que é Satanás, né? Satanás será preso no abismo com correntes. Você pode ler isso no Apocalipse 20, do 1 ao 3. E os 2 inimigos que vai ser lançado no lago de fogo, que é o anticristo e o falso profeta. Você pode ler Apocalipse 19, 19. Então, aqui em 1 Coríntios 15, então nos fala, 1 Coríntios 15, dos inimigos de Cristo que serão primeiros destruídos, né? 1 Coríntios, capítulo 15, os versos do 24 ao 28, nos diz assim: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Então, quando Jesus tiver destruído todos estes inimigos, né? Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Então, Cristo vai colocar todos estes inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então, a morte será o último inimigo de Cristo e da humanidade, que será destruído. Então, ele diz mais: porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que está se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, quando todas as coisas já tivessem sido sujeitas a Cristo, quando se fala de Cristo, está se falando do Deus homem. Por isso que diz aqui: e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Então, quando tudo estiver sujeito a Cristo, como homem, como governante, então o próprio Cristo, como homem, se sujeitará a ele Deus como Espírito. Porque o maior não é a carne, não é o ser humano, mas é o espiritual. Então, por isso diz aqui que o Filho também vai se sujeitar àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Então, todas as coisas Deus sujeitou a Cristo. E quando todas as coisas já estiver sujeita a Cristo, o próprio Cristo, como homem, se sujeitará a Deus Espírito. E assim também que nós, filhos de Deus, devemos fazer. A nossa carne deve sujeitar-se ao nosso espírito, que se sujeita ao Espírito de Deus. Em Joel 3, do 18 ao 21, nos diz o seguinte: Joel, capítulo 3, versículo do 18 ao 21, nos diz o seguinte: e há de ser que naquele dia
os montes destilarão mosto, os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas, e sairá uma fonte da casa do Senhor. A casa do Senhor aqui é a nação de Israel, é a cidade de Jerusalém. E regará o vale de Sitim. O Egito se fará uma assolação, um deserto, né? O Egito será um deserto. E Edom se fará um deserto assolador. Edom é o filho mais velho de Isaac, né? O irmão de Jacó. Então a terra de Edom se tornará um deserto assolador, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Então, eles derramaram o sangue dos filhos de Judá. E essa terra, Egito e Edom, se tornarão deserto, se tornarão assolação. Assolação, né? Versículo 20. Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. E purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado. Preste atenção, este verso aqui. Deus está dizendo: e purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado. Porque Deus, né, vai salvar os judeus nos últimos dias, na grande tribulação. Então, por isso ele diz aqui: e purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado. Aqueles que não tinham sido salvos serão, porque o Senhor habitará em Sião. Então, no verso do 18 ao 21, Joel relata como será o governo de Cristo nesta terra durante os 1000 anos. Será um governo de fartura, de prosperidade. O verso 18 diz: e há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, os outeiros manarão leite, todos os rios de Judá estarão cheios de águas, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. Então, aqui está falando da prosperidade, né? O versículo 19 fala do juízo dele, né, contra estas nações. Então, Cristo só derrotará todos os seus inimigos depois do juízo final. Somente no juízo final se cumprirá 1 Coríntios 15, 26, que o último inimigo de Cristo será destruído, é a morte, né? Somente depois do juízo final, a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo e enxofre. Porque a morte será o último a ser destruída? Porque a morte esperará terminar o juízo final para levar com ela para o lago de fogo todos aqueles que foram condenados no juízo final, todos aqueles que não tinham seus nomes inscritos no livro do Cordeiro, no livro da vida. Podemos ler isso no Apocalipse 20, versículo 15, né? Que nos diz o seguinte, capítulo 20, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, o versículo 14 do Apocalipse 20 diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte.
E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Por isso a morte será o último inimigo de Cristo a ser destruído. Porque a morte, ela espera que os seus mortos sejam julgados, para que ela leve consigo para o lago de fogo. Então, Jesus está vindo para governar 1000 anos. E depois desse milênio, ainda vai ter uma guerra chamada Gog e Magog. E depois desta guerra de Gog e Magog, virá o juízo. Depois do juízo, aí sim, o último inimigo de Cristo será destruído. E preste atenção, quem profetizou isto foi Paulo, em 1 Coríntios 15, 26. E só vai se cumprir depois do juízo final. Já pensou? Então, depois do juízo final, que Jesus vai destruir todos os seus inimigos. Porque o último inimigo dele a ser destruído vai ser a morte. Então, que o Senhor nos abençoe. Então, o livro de Joel nos revela os últimos dias, né? Praticamente, este capítulo 3 é o Apocalipse, né? É o cumprimento do Apocalipse, de Mateus 24, do 29 ao 31 e outros livros, né? Então, que o Senhor nos abençoe. Mande esta live para outras pessoas. Vamos fazer a nossa parte, vamos evangelizar, vamos estudar a Bíblia, vamos nos aprofundar na palavra de Deus, vamos fazer a nossa parte. Se arrependa dos seus pecados, tenha intimidade com Cristo, Ele está vindo. E Ele não vai levar aquele que não está arrependido e mudando a sua maneira de viver. Então, Cristo quer santidade. Cristo quer purificação. Cristo quer uma igreja separada do mundo para Ele. Se arrependa, se aproxime de Deus, tenha comunhão com Cristo, estude a sua Bíblia, se prepare para o que está vindo. Cristo está mandando avisar para você se preparar. Se prepare com alimentos, guarde água, guarde vela, vá se preparando, porque os tempos ruins já chegaram. A crise financeira no Brasil e em todo o mundo já chegou, só está aumentando. Daqui a pouco, seu dinheiro não vai dar para comprar mais nada. Por isso, guarde enquanto ainda dá para comprar. Dê o seu bonzinho, compartilhe essa live, dê o seu like, comente, e assim você estará ajudando a evangelizar, porque as minhas redes sociais não mandam meus vídeos para lugar nenhum. E se vocês não derem um like, se vocês não comentarem, se vocês não mandar para as outras pessoas, então ninguém mais vai ouvir. Então a responsabilidade de vocês também. Então, até a próxima live, vamos orar. Se quiser alguém aceitar Jesus, ore comigo. Senhor, eu ouvi a tua palavra e eu creio nela. E eu quero o Senhor como meu Salvador. Eu quero o Senhor como meu Deus, como meu Salvador, como meu Senhor. Perdoa os meus pecados, eu estou arrependido. E salva-me. Eu quero o teu Espírito governando a minha vida. Encha-me do Senhor. Perdoe todos os meus pecados. Eu lhe aceito. Assim, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez por mim. No nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração crendo verdadeiramente que Jesus é o seu Salvador, que Ele morreu na cruz para lhe salvar, você está arrependido dos seus pecados, você reconhece os seus erros, você reconhece que você é errado, e você precisa de Cristo, e você quer Ele, convida Ele. Então você é salvo.
continue firme, estude a sua Bíblia, tenha comunhão com Deus, peça a direção do Espírito Santo na sua vida. E vamos crescer, porque Jesus está vindo, mas até a volta dele nós vamos passar por um bom pedaço ruim. Então, que o Senhor nos abençoe e até a próxima live.